Senhor, amém. Olá, crianças, tudo bem? Chegou a hora da gente louvar o nome do nosso Deus. E agora a gente vai declarar que Deus está aqui, porque mesmo que os nossos olhos não possam ver, Ele está aqui, está aí com você também. Vamos cantar? Vamos lá? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Agora Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. É isso aí, o nosso culto infantil. Lógico, adultos, jovens, adolescentes, todos são sempre muito bem-vindos, porque a palavra é a mesma para todos. Estamos falando hoje sobre fé, e eu quero ler com você no capítulo da fé, ou seja, Hebreus 11, a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a vergonha, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E a Bíblia continua falando da atitude praticada por Moisés por causa da fé. Agora eu pergunto, que fé foi essa? Porque Moisés foi criado, todos nós conhecemos a história, no Egito. Ele foi criado com Faraó. Ele apenas havia ficado com a sua mamãe na tenra infância. E foi nesse momento que a sua mãe colocou no coração dele essa fé, que deu a ele a condição de, depois de adulto, ou seja, aos 40 anos, decidir abandonar o Egito, abandonar o pecado, conforme nós acabamos de ler, e sair para o sofrimento, para as dificuldades que ele viveu dos 40 anos. Os pregadores dizem, os estudiosos, que Moisés viveu os primeiros 40 anos aprendendo a ser alguém, porque ele foi preparado para ser um governador do Egito, um príncipe. Depois ele saiu dali e foi para apacentar ovelhas, e nesses outros 40 anos ele aprendeu que não era ninguém. A última etapa da sua vida, também de 40 anos, conduzindo Israel pelo deserto, ele aprendeu que Deus era tudo. Mas voltando ao primeiro momento, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele havia passado no Egito, e a influência que ele recebeu da sua mãe, quando era ainda pequeno, foi o suficiente para ele, depois de grande, de adulto, decidir-se pelo que era certo, decidir-se por Deus. A igreja pode evangelizar, como temos procurado fazer. O departamento infantil pode estar trabalhando, orientando as crianças, sim,
mas nada substitui o trabalho do papai, o trabalho da mamãe, do vovô, da vovó, daqueles que estão bem perto das crianças, até mesmo porque o tempo que eles passam na igreja é mínimo, é pequeno com relação ao tempo que eles têm a oportunidade de estar com os pais. Então não vamos perder tempo, papai, mamãe, esse é o seu compromisso, esta é a sua responsabilidade como sacerdotisa, como pastora, como profetisa, e igualmente para os homens como sacerdote, como pastor, como profeta na sua casa. Vamos orientar as nossas crianças, adolescentes e jovens, vamos fazer a nossa parte, instruindo o nosso no caminho do Senhor. E com certeza, conforme diz o provérbio, quando se envelhecer, eles não se desviarão deles. Moisés, adulto, ele deu preferência a ser maltratado com o povo de Deus. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Nós não temos ideia do que significava isso para alguém naquele tempo, mas ele deixou tudo isso porque entendeu que com Deus ele teria uma recompensa melhor. E que as nossas crianças sejam orientadas para que os nossos adolescentes, jovens e adultos depois venham saber escolher por Cristo, venha escolher agir pela fé, essa fé que os pais têm plantado nos corações deles. Que Deus abençoe a cada homem na condição de pai, de esposo, que você venha ser referência positiva para a sua família. Que Deus abençoe a cada mulher na condição de mãe, de esposa, igualmente para ser bênção na vida dos seus. Que com todos seja o nosso Deus. Crianças, eu sei que vocês, assim como eu, estão morrendo de saudade da companhia uns dos outros, dos nossos amigos. Faz falta, né, Lê? Eu estou com muita saudade, tia Débora, verdade. Muita mesmo. E nós lembramos, tia Lê, o quanto nós precisamos uns dos outros. Vamos cantar aquela música que fala que eu preciso de você e você precisa de mim e todos nós precisamos de Cristo? Vamos! Vamos cantar com a gente? Vamos lá então! Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer e sem chorar. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Assim como nós já havíamos falado antes, eu estou com muita saudade de vocês. Crianças, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em fé? Sabe o que a Bíblia nos diz? Que uma vez os discípulos pediu para Deus fé. Sabe o que Jesus falou? Se eles tivessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, era capaz de ele mandar uma plantinha sair daqui e ser plantada lá no mar. Se vocês já ouviram falar em grão de mostarda, ela é tão pequenininha que parece um grãozinho de arroz. Ela é bem pequenininha. Se a nossa fé fosse maior ainda, imagina o que nós seríamos capazes de fazer? E ainda sabe o que a Bíblia diz? Que a fé a gente não consegue enxergar, mas a gente tem certeza quando a gente tem fé. Por exemplo, tem uma história de uns amigos que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, que eles teve fé. Eles não viram, eles viram, sabe o que? Fogo. Mas eles tiveram fé, eles foram libertos. Então a fé é algo que mora aqui dentro do nosso coração. E sabe quem nos dá fé? Deus. A Bíblia nos conta assim que é um dom. O Senhor é quem nos dá essa fé.
E sem fé é impossível agradar a Deus. Então fique ligadinho nessa história que vocês vão ouvir agora. E eu tenho certeza que depois disso a fé de vocês só vai ser aumentada. Amém, crianças? Oi, crianças! Tudo bom? Em primeiro lugar, eu quero falar que eu estou com muita saudade de vocês, as crianças da ADMPF. E para as crianças que ainda não são da ADMPF, que eu ainda não conheço, talvez um dia eu vou conhecer, quero mandar um beijo bem grandão e dizer a paz do Senhor. Hoje eu quero falar de fé. E para falar de fé, eu escolhi contar a história de 3 jovens. Esses 3 jovens que se chamam Ananias, Azarias e Misael. Esses jovens foram recrutados pelo rei Nabucodonosor para servirem no castelo. Pensam, crianças, eu me chamo tia Renata. Do nada, simplesmente eu chego num lugar para trabalhar e trocam o meu nome. Foi isso que aconteceu com esses 3 jovens. A partir desse momento, Ananias, Azarias e Misael passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi esse nome que eles receberam morando no castelo do rei. Eles eram muito inteligentes e também muito sábios. A Bíblia vai nos contar que eles eram 10 vezes mais sábios que os encantadores e os magos do reino. Acontece que um dia o rei Nabucodonosor decidiu fazer uma estátua bem grandona, muito grande, enorme mesmo. Então, além dele fazer essa estátua bem grandona, muito grande, enorme mesmo, ele fez também um decreto que todos que morassem naquele reino e os que viessem até a estátua deveriam se prostrar e adorar diante dela. E ele fez uma cerimônia para essa estátua. E nessa cerimônia, ele convidou todos os poderosos daquele reino. E todo mundo tinha um pouco de medo dele, sabe? Um pouco muito, porque ele era um rei muito maldoso. Então todo mundo que chegava se prostrava e adorava essa estátua bem grandona. Nem sabia o que era, mas como tinha medo de Nabucodonosor e aquilo era um decreto dele, nem bem chegavam e já iam se prostrando. Mas Nabucodonosor disse assim, ó: vocês vão se prostrar quando as trombetas e os instrumentos tocarem. Assim que as trombetas e os instrumentos tocarem, todos devem se prostrar diante dessa estátua de ouro. E era assim que acontecia. Os instrumentos tocavam e eles adoravam. E ele disse mais: se alguém não se prostrar e adorar essa estátua, será jogado numa fornalha de fogo ardente. Acontece, crianças, que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram judeus e entendiam que jamais eles poderiam se prostrar diante de outro Deus. Então eles não se prostraram, ficaram ali olhando, olharam, mas nada de se prostrar diante daquela estátua. Algumas pessoas que não gostavam dele viram aquilo e aproveitaram para ir lá, ó, contar tudinho para o rei Nabucodonosor. E fizeram essa pergunta para o rei: ó rei, que vive para sempre, o Senhor fez esse decreto, não foi? Que quando as trombetas e os instrumentos tocassem, todos deveriam adorar e se prostrar diante da estátua. Mas tem 3 israelitas que não estão fazendo isso.
aqueles judeus que o Senhor mesmo nomeou, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostram diante de nenhum Deus e não prestam culto a nenhuma imagem. Então, o rei mandou chamar os 3 jovens e perguntou, furioso: é verdade que vocês não estão prestando culto à imagem de ouro que eu fiz? Vou lhes dar mais uma chance. As trombetas e os instrumentos vão tocar e vocês vão se prostrar. Mas se vocês não se prostrar, eu quero ver que Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Então os jovens responderam para ele: ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti, porque se o Senhor nos atirar lá na fornalha, sabe o que vai acontecer? Nosso Deus vai nos livrar. E tem mais, rei Nabucodonosor. Se o nosso Deus não nos livrar da fornalha, nem assim nós vamos adorar os seus deuses e nem assim nós vamos nos prostrar à sua estátua. O rei Nabucodonosor ficou muito bravo e irado. Sabe o que a Bíblia fala? Que o rosto dele se transformou e ele ordenou na mesma hora que jogassem os 3 na fornalha ardente. A fornalha era tão quente, muito quente, que os soldados que estavam levando os 3 jovens até ela já morreram queimados ali na porta mesmo. E eles foram jogados lá dentro, amarrados, e ficaram lá. E todo mundo ficou observando os 3 jovens lá dentro. Acontece que nessa hora, crianças, o rei viu algo muito estranho e perguntou: escuta, quantos jovens e a gente jogou lá na fornalha? Não foram 3? E responderam: sim, nós jogamos 3 jovens amarrados lá na fornalha, aqueles que não queriam te obedecer, que não estavam prestando culto, eles estão lá dentro. Mas, peraí, me parece que eu tô vendo 4 homens lá dentro e tem mais, eles estão desamarrados, andando de um lado para o outro. E tem um que parece até um filho de deuses. Era um anjo, crianças. Um anjo que Deus mandou para salvar os 3 rapazes. Misael, Ananias e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam salvos andando lá dentro com o anjo e nada acontecia com eles. Então Nabucodonosor chamou: saiam daí, servo do Deus Altíssimo, venham, saiam. Quando eles saíram, ele viu que nenhum fiozinho de cabelo deles tinha sido queimado. Nada. Estava tudo intacto. Então, o rei exclamou assim, ó: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou os seus servos. Eles confiaram nele e a partir daí eles puderam prestar um culto ao Deus Altíssimo sempre que quiseram e melhor, com a aprovação do rei. Crianças, o que eu aprendo com essa história? Lá na escola, na sua rua, que você brinca, no grupo do WhatsApp, eu quero estender essa palavra também para os adolescentes e para os jovens. Talvez você esteja
passando por provações, passando por dificuldades, passando por perseguições, pelo seu jeito diferente e porque você é cristão. Talvez tenha algo em você que incomode o mundo, que incomode a maioria dos seus amigos. Mas eu quero te dizer que você, quando você tem fé e você acredita que Deus está do seu lado e Ele pode te livrar de todas as aflições. Ai, tia Rê, mas está acontecendo coisas ruins comigo, na minha casa, com a minha família. Mas você tem fé que Deus pode te livrar de tudo isso? Ai, tia Rê, mas tem acontecido coisas que só eu sei, tá aqui guardadinho no meu coração. Mas eu te pergunto, você tem fé? Como aqueles 3 rapazes que foram jogados dentro de um forno bem quente e Deus os livrou? Por causa da fé deles e porque eles não adoraram outro Deus? Esses rapazes vão nos ensinar com a história deles que nós sempre teremos opositores que vão contra o nosso pensamento, contra o nosso jeito de ser, talvez até contra o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Em nome da fé, nós vamos passar por provações, crianças. Mesmo vocês sendo pequenininhos e pequenininhas, vocês podem passar por provações na vida de vocês. Na casa, na escola, com a família. Eu não sei o que você está passando hoje, mas você pode passar por provação, mesmo sendo uma criança. Precisamos sempre mostrar a nossa fé, a qualquer momento, em todas as ocasiões. E nós somos salvos pela nossa fé. Hebreus 11:6 vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, nós somos protegidos de todo o mal, porque Deus está sempre do nosso lado. E nós estamos confiando naquilo que Ele pode fazer por nós. Amém? Assim eu termino e te deixo um abraço bem apertado e um beijão. Crianças, que história linda essa que nós ouvimos, na verdade, desses amigos que tiveram fé, que essa mesma fé que habitou sobre o coração dele também seja no coraçãozinho de vocês. E eu creio que isso é possível, porque assim como nós falamos, é o Senhor quem nos dá essa fé, é um dom dele. Amém, crianças? Eu agradeço a você, papai, mamãe, criança, que tem nos acompanhado. Fique ligadinho porque mais vídeos nós vamos fazer para abençoar a vida dos seus filhos e abençoar a vida sua também nesses dias que nós estamos em casa. Aproveite, tire um tempo com seu filho, leia a palavra do Senhor com ele, ore com ele, aproveite esse tempo que você tem em casa. Amém? Eu queria orar pela sua vida agora e te agradecer e agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos pela saúde a qual o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tanta dificuldade, o Senhor se faz presente sobre o nosso coração. Assim como nós aprendemos sobre essa história, que essa mesma fé venha se criar em nossos corações, no coração dessas crianças. Eu abençoo essas crianças em nome de Jesus, eu abençoo cada família no poder do Teu santo nome, Pai. Que o Senhor permaneça conosco todos os dias da nossa vida, Jesus. Eu te agradeço por tudo, Deus, e eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, um beijo e até mais. Tchau.